E o Bayer Leverkusen do Xabi Alonso segue firme na sua caminhada rumo ao título da Bundesliga, tentando quebrar a hegemonia do Bayern de Munique. E a vítima dessa vez foi ninguém menos do que o próprio Bayern de Munique. Confronto direto pelo topo da tabela, o Leverkusen conseguiu neutralizar todas as jogadas do Bayern de Munique, a gente vai ver em detalhes como isso aconteceu, e além de tudo conseguiu criar boas vantagens quando tinha a posse de bola, fazendo alguns ajustes ali na sua estratégia que foram muito interessantes. Exatamente como tudo isso aconteceu é justamente o assunto desse vídeo. A gente vai começar dando uma olhada nas jogadas de ataque do Bayern de Munique que o time tentava, mas é importante ter em mente desde o começo dessa análise como a produção ofensiva dos times foi exatamente o oposto. Dá uma olhada aqui na linha do tempo, você vai perceber que a produtividade do Leverkusen foi altíssima. O time criou nada menos do que 7 chances claras de gol, convertendo em 3 oportunidades. E já o Bayern de Munique, que é essa linha branca, perceba como o time não criou nenhuma chance clara de gol, fato inédito até aqui na temporada. Bom, o Bayern de Munique até começou com mais posse de bola, mas acabava esbarrando aí no sistema defensivo do Leverkusen. Vamos entender um pouco os posicionamentos iniciais e depois na sequência as jogadas que o Bayern de Munique tentava e o porquê elas não funcionaram. Basicamente esse era o posicionamento inicial do Bayern de Munique com a bola, o time atacava aí nesse 3-2-5 e como a gente já viu aqui em outras análises do canal, geralmente o Leverkusen adota o 5-2-3. Então a marcação por zona acabava virando uma marcação individual, porque ficava muito encaixada ali, uma linha de 5 batendo de frente com outra linha de 5, 2 contra 2 aqui no meio e os 3 zagueiros do Bayern de Munique com essa linha do primeiro combate aqui dos 3 atacantes do Leverkusen. Então com esses encaixes individuais pelo campo todo, geralmente a vantagem ofensiva vai depender sempre de alguém conseguir superar o seu marcador. E o time que se defende dessa maneira geralmente confia nos duelos individuais, na capacidade de marcação de todos os seus jogadores. Agora, partindo desse posicionamento, qual que era a principal jogada que o Bayern de Munique tentava? A gente tem aqui então os 3 defensores com bastante liberdade na origem da jogada e a linha defensiva do Leverkusen bastante avançada, praticamente ali na frente da intermediária. E esse é um enorme convite para as jogadas de lançamento buscando as costas da defesa. Agora, obviamente, alguém vai precisar aqui escapar do seu marcador. E o Bayern de Munique tentou forçar lançamentos para 2 jogadores, o Sacha Boey passando pela esquerda aqui nas costas do Stanisic, como é o caso desse lance, mas o Dyer acaba esticando demais ali, a bola acaba saindo pela linha de fundo. E o outro lançamento era pro Sané tentar escapar do Hincapié. Nesse lance aqui até o Harry Kane recua aqui mais por fora do bloco e é ele que tenta fazer o lançamento. Mas a grande verdade é que esses lançamentos não funcionaram. Ó, só pra você ter uma noção, esse é um lance do minuto 5, é a terceira tentativa de lançamento nas costas da defesa, mais uma vez ali tentando colocar o Sané pra escapar do Hincapié, fácil pra defesa do Leverkusen. Ó, aqui outra tentativa de lançamento, mais inversão ali, mas de novo tentando colocar o Boey pra escapar aqui nas costas do Stanisic, mas ele perde mais uma posse de bola. E foi assim ao longo do primeiro tempo inteiro e também do começo do segundo tempo. Aí quando o Leverkusen abriu 2-0 no comecinho ali do segundo tempo, 5 minutos depois o Tuchel mudou o esquema do time, passou a apostar em outra jogada e teve outros desdobramentos aí que exigiram respostas do Leverkusen de Xabi Alonso, mas a gente já vai chegar lá. Desde o começo do jogo, o Leverkusen sim tinha já vantagens ofensivas que não ficaram tão evidentes assim, mas elas já estavam lá e o time insistiu bastante até que começou a colher os frutos. Vamos olhar de perto para ver como isso aconteceu. Inclusive um fato interessante, muita gente acabou repercutindo de que a grande vantagem do Leverkusen estava nos contra-ataques, mas não foi bem assim. A maior vantagem do Leverkusen foi justamente na saída de bola. Bom, basicamente era assim então que o Leverkusen se posicionava na saída de bola. Aquela linha de 5 era desfeita completamente, isso porque o Grimaldo, esse jogador que tá aqui por dentro, ele virava praticamente um armador. Ele até começava muitas vezes mais aberto aqui como um ponta esquerda, principalmente para conseguir atrair a marcação do Mazraoui, a gente já vai entender o porquê, mas ele fazia muito esse movimento de virar praticamente aqui um meia armador, não é nem um volante, né? É um lateral que virava um meia armador junto aqui com o Wirtz para ajudar nessa troca de passes aqui pelo corredor central. E o Hincapié, ele não ficava recuado aqui como um zagueiro esquerdo, geralmente ele atacava bastante aqui como um lateral. Isso também foi determinante para criar vantagem. Basicamente então o time jogava com uma linha de 4 atrás com 2 laterais avançando, porque o Stanisic também avançava bastante. E aí quem ficava mais recuado eram os 2 zagueiros aqui, o Tapsoba e o Jonathan Tah, e os 2 volantes, o Andrich e o Xhaka. E na frente o Adli geralmente ele ficava mais centralizado, caindo aqui um pouquinho até mais para a direita, e o Tella ficava bem aberto mesmo pela direita. Então basicamente o Leverkusen ficava um pouco torto, né, sem ponta esquerda, com bastante amplitude aqui pelo lado direito, mas com muita vantagem pelo lado esquerdo, como a gente já vai perceber. Mas de novo, essa saída de bola aqui é do minuto 11, ó, perceba como o time até vai tentar trocar passes ali pelo meio, mas não vai conseguir. Ó, o Grimaldo acaba errando o passe, o Bayern de Munique consegue recuperar a posse de bola. De fato, essa saída de bola não começou tão bem assim. Inclusive, se a gente der uma olhada aqui no gráfico da saída de bola, vamos pegar aqui todas as saídas de bola do Leverkusen. Esse
confronto marcação-pressão do Bayern de Munique, saída de bola do Leverkusen. Bolinhas brancas são as marcações-pressões do Bayern de Munique que funcionaram. Perceba a eficiência altíssima aqui, até praticamente ali minuto 12, 13 de jogo. E depois a saída de bola do Leverkusen começa a fluir bastante, inclusive com várias chances claras de gol, inclusive o segundo gol do jogo. Mas calma que a gente já vai chegar lá. Vamos entender melhor então essa estrutura de saída de bola. Aqui outra saída de bola, dá uma olhada, os dois volantes, o Hincapié já virando um lateral esquerdo para atacar aqui o corredor, o Grimaldo fechando bastante aqui junto com o Wirtz. Era dessa maneira então que o Leverkusen se organizava para sair de trás. Agora, obviamente, é importante a gente tentar entender onde eram criadas as vantagens. Por que o Grimaldo vinha para dentro o tempo inteiro e por que o Hincapié atacava bastante? Justamente para tentar sobrecarregar ou colocar o Mazraoui em dúvida. O Bayern de Munique estava usando uma organização defensiva que não costuma jogar. Geralmente o time joga com uma linha de 4 atrás e não com essa linha de 3 ou 5 até, se a gente considerar os dois alas, né? O Sacha Boey pela esquerda e o Mazraoui pela direita. Então o time acabou um pouco torto ali, não conseguia encaixar a marcação. Então pela esquerda essa era a dinâmica que criava vantagem. Grimaldo e Hincapié sobrecarregando o Mazraoui. Então a bola vai chegar no Hincapié, ele já vai deixar ali com o Xhaka, que dá um tapa pra frente no vazio. Essa era outra dinâmica importantíssima, o Adli recuando no vazio para receber em vantagem em relação ao marcador que saía para caçar ele, geralmente o Dyer. E agora você vai ter o Grimaldo ali atacando o espaço, importantíssima essa movimentação aí do lateral. Nesse lance, o Upamecano consegue fazer a cobertura e neutraliza a construção rápida do Leverkusen. Aqui outra saída de bola, essa tinha começado aqui no corredor da direita, o time trocou passes curtos aqui e vai levar lá para a inversão sair pela esquerda. Agora perceba como o Grimaldo vai fazer essa movimentação aqui, tava mais aberto, vai fechar e o Mazraoui vai vir junto. Agora por que funcionava tão bem esse desencaixe de marcação e o Hincapié e o Grimaldo conseguiam sobrecarregar o Mazraoui? Porque o Sané marcava muito fechado, então geralmente o Bayern de Munique compactava essa linha aqui do primeiro combate próximo de onde estava saindo a jogada e liberava bastante espaço na inversão. O Hincapié soube aproveitar muito bem, atacando ali pelo corredor aberto. Então atenção aqui ao Grimaldo e Hincapié, como eles vão conseguir sobrecarregar, produzir 2 contra 1 lá pra cima do Mazraoui. E essa imagem mostra bem como o Bayern de Munique ficava meio torto aí nessa linha de 3 ou linha de 5, né? O Mazraoui então acabava sobrecarregado com o Grimaldo e Hincapié e pela esquerda acontecia a mesma coisa. Isso porque o Sacha Boey, quando pressionava alto, ele fazia a marcação aqui do Stanisic e quando ele tinha que recuar ou recompor o bloco de marcação, já tinha o Tela nas costas dele, então ele também ficava com 2 aqui pra marcar e acabava ficando em dúvida. E a gente via muito isso, o Tela sempre aberto aqui pra atacar pelos lados, então mesmo que o Min Jae-Kim fizesse a cobertura, ele tava sempre com muito espaço. E dá uma olhada no Hincapié, como ele já vai levantando a cabeça, porque essa é a jogada. Escapou, tem espaço na origem, já tenta colocar alguém pra ganhar as costas da defesa. Ó, ele já levanta a cabeça, faz o lançamento, belíssimo lançamento, e o Tela pega de primeira e quase marca. O Neuer faz uma defesaça ali, no rebote quase o Florian Wirtz marca. Ó, aqui outra saída de bola do Leverkusen, dessa vez aqui pela direita com o Tapsoba. Ele já vai dar um tapa no vazio pro Adli recuar, ele já deixa de primeira com o Wirtz, que escapa da marcação. Agora de novo, dá uma olhada na linha defensiva, ó o Sacha Boey aqui como ele tava fazendo a marcação do Stanisic, e agora ele já tem 2 nas costas dele. Tanto o Adli quanto o Tela já estão atacando ali, então mesmo que o Min Jae-Kim fizesse a cobertura, ele estava sempre vendido. E o Wirtz vai carregando pelo meio e vai fazer um belo passe, de novo uma transição rápida aí e mais uma chance claríssima de gol. Dessa vez o Upamecano consegue salvar. E olha o Grimaldo aqui já dentro da área e olha o Mazraoui vindo junto com ele. Quando a câmera abre já tá saindo o gol do Leverkusen. Ainda bem que teve um replay com uma câmera melhor que a gente consegue entender o que aconteceu. Olha aí o Upamecano dando uma bronca aqui no Sané. E enquanto a bronca rolava, o Andrić recebeu aberto lá pela esquerda, carregou no vazio e bateu cruzado pro Stanisic fazer o gol. Agora é interessante notar que esse gol só saiu por conta de como foi o ataque anterior. Isso porque quem fecharia aquele lado lá pela direita não era nem o Sané, que tomou a bronca do Upamecano, depois tomou outra do Goretzka. Seria o Mazraoui, só que onde estava o Mazraoui? Se a gente olhar aqui na imagem, a gente vai perceber que ele estava marcando o Grimaldo. Isso porque na transição ele fechou para dentro da área, como a gente pôde perceber. E agora, na hora de recompor, ainda não tinha dado tempo dele abrir ali. Ele estava no miolo da área, então acabou abrindo esse espaço. O Bayern de Munique tinha muita gente atrás da linha da bola, mas ainda não estava em organização defensiva. E acabou sofrendo um gol, desdobramento direto daquela saída de bola do Leverkusen. E o Tuchel não corrigiu isso para o segundo tempo. Ele tentou uma correção para melhorar o ataque depois que tomou o segundo gol. Ou melhor, alguns minutos depois de tomar o segundo gol. Mas ele voltou com a mesma marcação-pressão, né? A mesma organização na hora de tentar neutralizar a saída de bola do Leverkusen.
e obviamente não ia dar certo. Então aqui essa imagem mostra muito bem porque que o Sané tomava nas costas o tempo inteiro. Não era um problema de que ele cochilava na marcação, era porque ele entrou nesse 5-2-3, quem marcava as descidas dos laterais eram os alas ali, então o time acabava ficando sobrecarregado por conta do posicionamento inicial. Esses três do primeiro combate aqui, Musiala, Harry Kane e Sané, era obrigação deles fechar o corredor central com o Goretzka e o Pavlovic fazendo a cobertura desse primeiro combate. Então de fato, o posicionamento, a organização do Bayern de Munique era que acabava gerando espaço, sobrecarga dos dois lados do campo, como a gente pôde perceber nos lances anteriores. E esse é o lance do segundo gol, dá uma olhada em como ele vai acontecer. O Leverkusen já tá na nossa organização, o Grimaldo aqui embaixo do seu vídeo já vai se mandando ali, e o Leverkusen vai sair pela direita lá com o Tapsoba. O Wirtz recuando aqui, se apresentando para desafogar a saída de bola, e o Adli também faz isso, como a gente já viu. Ele acaba escorregando ali, consegue ganhar do Upamecano. Agora dá uma olhada na sobrecarga aqui do Mazraoui. Já tem aqui o Grimaldo e tem também o Hincapié, e a corda obviamente vai estourar de novo aqui no Mazraoui. Então o Grimaldo segura, o Hincapié passa, leva a marcação do Mazraoui, o Pavlovic tenta encaixar a marcação, mas o Grimaldo já tá acelerando para ganhar as costas da defesa, recebe a devolução do Tella e bate para marcar o segundo gol do Leverkusen. Então, como você pode perceber, não era uma vantagem nos contra-ataques, o Leverkusen não ficou fechadinho atrás tentando buscar uma jogada na correria, pelo contrário, o time se organizava. A vantagem do Leverkusen para cima do Bayern de Munique estava na organização. Quando os times se organizavam, o Bayern de Munique oferecia aqueles espaços nas laterais. Geralmente quando tava mais bagunçado, o perde-pressiona do Bayern de Munique levava vantagem, a marcação-pressão do Bayern de Munique levava vantagem, mas quando se organizava, aqueles espaços das laterais acabavam aparecendo, e aí o Leverkusen conseguia fazer sua saída de bola funcionar e conseguiu criar várias chances em sequência, até que o time simplesmente abriu mão de fazer essa saída de bola. Tava com 2-0, começou a segurar um pouco mais o resultado, essa é a grande verdade, mas a gente já vai falar um pouquinho mais da estratégia geral de jogo que o Xabi Alonso adotou para essa partida e que acabou funcionando muito bem, mas a grande verdade é que o time tinha essa vantagem para explorar ao longo do jogo todo e optou por parar de explorar ali depois que fez o segundo gol. Mas obviamente o Tuchel, campeão da Champions League, ia tentar alguma coisa para melhorar o seu time, e ele tentou ali depois de tomar o segundo gol, mais ou menos ali no minuto 60, com duas alterações e uma mudança no posicionamento. Vamos entender melhor o que aconteceu. Então ele tirou o Pavlovic e o Upamecano e colocou o Kimmich e o Miller, e aí ele mudou também o posicionamento, desfez os três zagueiros. Ele ficou então com dois zagueiros, né? O Kim, que a gente não tá vendo aqui na imagem, e o Dyer pela direita, colocou o Kimmich mais centralizado, liberou o Goretzka para ficar aqui tentando fazer a finalização junto com o Kane, abriu o Musiala pela esquerda e o Thomas Müller pela direita. O Thomas Müller até flutuava um pouco mais, mas ficou predominantemente aqui aberto pela direita. Agora o mais curioso, dá uma olhada nos laterais. Ele inverteu os laterais. Inclusive, se você já viu as análises que eu fiz do Leverkusen, você deve ter visto uma que eu falei sobre esse jogo do primeiro turno, Bayern de Munique e Leverkusen. Uma das vantagens que o Bayern de Munique encontrava lá, qual era? Cruzamentos sem profundidade, não eram os lançamentos nas costas da defesa que o Tuchel tentou no primeiro tempo e no começo do segundo, era justamente os cruzamentos antecipados, buscando ali a segunda trave, uma jogada que o Bayern de Munique faz bastante e não é de agora. Então natural que as alterações tentassem buscar justamente essa jogada, por isso que o Mazraoui, que é destro, foi jogar lá pela esquerda para fazer jogadas como essa desse lance aqui, ó, dá uma olhada. Ó, é o Mazraoui que vai receber ali, ó, ele já vai ajeitar ali para a perna direita, ó, e vai fazer o cruzamento, facilita bastante esse tipo de jogada. Agora dentro da área, 2 contra 2, guarde essa informação. Mas aí vendo isso, o Xabi Alonso respondeu, e a resposta do Xabi Alonso foi mais ou menos ali no minuto 65, ele tirou o Tella e desfez a linha do primeiro combate, colocando o Frimpong para bater de frente com o Mazraoui, como você pode ver aqui nessa imagem. Então, em vez de ficar com aqueles três mais fechados aqui no corredor central, ou próximos de onde está saindo a jogada, eles se deslocam bastante, como a gente já viu, o Frimpong ficava mais aberto, mais cuidando aqui do Mazraoui. Dependendo então do posicionamento do Mazraoui, mais recuado ou mais avançado, a gente via o Frimpong fazer esse encaixe mais individual. Então essa foi a primeira resposta do Xabi Alonso para a mudança do Tuchel, mas ela acabou não funcionando tão bem, isso porque aqui pela direita o time encontrava liberdade, principalmente porque o Tuchel começou a liberar o Dyer aqui para fazer esses cruzamentos. Geralmente o Bayern de Munique com a descida do Dyer acabava gerando superioridade numérica, alguém sobrava livre e o Dyer encontrava espaço para fazer o cruzamento. Como é o caso desse lance, ó, levanta a cabeça, perna direita na bola, faz o cruzamento e dá uma olhada dentro da área. Situação de 2 contra 2 com o Harry Kane e o Thomas Müller, situação perigosíssima. E olha aí o Dyer de novo, com bastante liberdade, levanta a cabeça e de novo coloca ela dentro da área, de novo uma situação praticamente de 2 contra 2 aqui, né, porque a defesa do Leverkusen jogava sem sobra. E não é replay, mais uma vez, liberdade pro Dyer, ele vai fazer o cruzamento, mas acaba saindo muito curto.
Então, pela primeira vez no jogo, o Bayern de Munique tinha uma vantagem ofensiva, encontrava liberdade na origem da jogada, então poderia continuar repetindo a mesma jogada e tinha uma situação muito favorável lá dentro da área, situação de 2 contra 2 com 2 bons cabeceadores, então provavelmente se o time continuasse insistindo bastante nessa jogada, aumentaria muito as suas chances de diminuir o placar, fazer 2-1, crescer, voltar pro jogo. Mas aí veio a segunda resposta do Xabi Alonso, que travou completamente o ataque do Bayern de Munique de novo, inclusive é a mesma coisa que ele já havia feito no jogo do primeiro turno. E foi justamente colocar o Hoffmann para fechar aquele espaço, então ele desfez aqueles 3 do primeiro combate, passou a jogar aí no 5-4-1 e protegeu bem aqui esses cruzamentos antecipados, ou pelo menos conseguiu encaixar mais a marcação na origem e simplesmente acabou com a vantagem que o Bayern de Munique estava encontrando para iniciar essas jogadas. E aí o que a gente foi vendo na reta final do jogo foi um Bayern de Munique que circulava muito a bola por fora do bloco de marcação, mas não encontrava espaço nem para iniciar aqueles cruzamentos sem profundidade, a marcação estava sempre mais encaixada. Olha lá o Neuer para dentro da área, praticamente no último lance do jogo, o Leverkusen ainda foi premiado com esse gol de contra-ataque, o Neuer fica caído lá dentro da área e o Frimpong escapa, ó. Ele vai partir para cima da marcação do Guerreiro, se não me engano, entorta o Guerreiro e bate de perna direita. Será que não dava pro Sané cortar essa bola não se ele não desistisse? De qualquer maneira, não ia fazer tanta diferença assim. E a grande verdade é que o Xabi Alonso jogou sim pelo resultado. A grande diferença é que ele não abriu mão completamente do seu estilo de jogo. Eu acho que essa é a grande sacada do Leverkusen. O time tem uma estrutura de posicionamento que consegue se ajustar de acordo com como seu adversário vai tentar as jogadas de ataque. O time tem um alto nível de concentração, muita força mental. Isso dura ao longo do jogo todo. O time é muito consciente do que fazer em cada cenário. Tem jogadas muito bem definidas que se repetem ao longo do campeonato, então fica muito mais fácil você conseguir adaptar de acordo com os espaços que o seu adversário está oferecendo, inclusive ajustar a estratégia. Então o time sim jogou pelo resultado, mas não teve que abrir mão das suas características de jogo, fez alguns pequenos ajustes assim, que funcionaram muito bem. Isso o time não faz apenas contra o Bayern de Munique, o time ajusta a sua estratégia em busca do resultado em praticamente todos os jogos. Alguns jogos o time valoriza mais a posse de bola, outros o time insiste mais em jogadas que precisam de um volume maior para funcionar, em outras o time é um pouco mais reativo, abre mão de subir o bloco de marcação em alguns momentos e tudo isso está dentro desse modelo de jogo tão eficiente que o Xabi Alonso está apresentando para o mundo. E para você que quer desenvolver a sua leitura de jogo, aprendendo a extrair o máximo da sua capacidade analítica, aprender a fazer suas próprias análises, ter acesso às nossas ferramentas exclusivas que vão facilitar muito a sua vida para fazer suas análises, produzir gráficos, relatórios, fazer edições de vídeo, futebolcursos.com, lá você vai encontrar o nosso melhor material, o link para você conhecer tá aqui na descrição. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, vamos continuar de olho aí no Bayern de Munique, continuar de olho também no Leverkusen e torcer para que seja uma reta final eletrizante aí na Bundesliga. Vou ficando por aqui então, grande abraço e até o próximo vídeo.